Olá, meus irmãos, bom dia! Vamos iniciar o nosso Dia do Senhor, domingo. Estava pensando ontem, né? Nós estamos de quarentena, mas o Dia do Senhor continua sendo o Dia do Senhor. E apesar das limitações, nós temos que buscar a Deus em oração, em louvor a Ele. Então eu quero te convidar que neste momento você se assente, acalme-se, chame sua família, vamos aprender mais da palavra de Deus. Já fica aqui a velha recomendação, compartilhe esse vídeo, né, com outras pessoas, abra uma sala de vídeo no YouTube, que esta palavra chegue ao número máximo de pessoas, para que Deus abençoe mais e mais pessoas com a palavra dele. Ontem nós tivemos um período muito gostoso com alguns irmãos da igreja orando em diversos pontos da cidade, sem sair do carro, com toda a proteção. Muitas outras igrejas da nossa cidade fizeram isso e foi tão maravilhoso ali na Evangelândia, juntos com outros irmãos de várias denominações, clamando a Deus, orando pela nossa nação, crendo que dentro em breve o Senhor vai nos livrar dessa praga, né, desse vírus, e nós estaremos aí reunidos, todos juntos, como igreja do Senhor, adorando a Ele. Mas enquanto esse tempo não chega, vamos ficar firmes, né, não desanimando da nossa fé. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Compartilhe essa live, coloca nos comentários alguma dúvida que tiver, ou um pedido de oração. Não vou responder agora, mas posteriormente nós vamos estar intercedendo, orando ao Senhor. Que Deus abençoe, que Deus fale ricamente com os amados nesta manhã. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor, porque o Senhor renovou a sua misericórdia sobre nossas vidas. E hoje, o dia do Senhor, queremos, ó Pai, te buscar com inteireza de coração, te adorar, te bendizer. Pai, abençoe meu irmão, minha irmã, que está a postos aí para aprender mais da tua palavra. E que possamos juntos cultuar o Senhor, com as nossas limitações, sim, mas na certeza de que o Senhor está conosco. Nos abençoe. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. O que nos sustenta? Nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical nessa manhã com essa pergunta. O que sustenta a minha vida? O que sustenta a sua vida? Né? Nós precisamos de sustento para várias coisas. Nós precisamos do sustento financeiro, do sustento emocional, psicológico, mas acima de todas as coisas, o que mantém a nossa estrutura, a nossa base, é a graça de Deus. É Deus que sustenta o nosso caminhar, a nossa vida. Há um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está lá em Hebreus, capítulo 10. Eu coloquei dos versos 19 até o verso 23. E a palavra do Senhor lá em Hebreus diz assim, eu estou bem na frente aqui, deixa eu sair um pouco aqui. Bom, diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe, meus amados irmãos, quando nós passamos por dificuldades, momentos difíceis, nós buscamos o amparo, nós buscamos o socorro, queremos de alguma maneira resolver os nossos dilemas. Em quem encontrar o descanso? Em quem encontrar o amparo? Meus irmãos, nós temos a maravilhosa graça de Deus sobre nossas vidas. A maravilhosa graça de Deus nos alcançou. E não apenas nos alcançou nos dando aí a salvação, no aspecto salvífico, conduzindo as nossas vidas, mas a maravilhosa graça de Deus é o que nos sustenta. A maravilhosa graça de Deus não apenas nos libertou, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus,
Mas esta maravilhosa graça de Deus sustenta o nosso caminhar. Certa vez, o apóstolo Paulo clama ao Senhor, lá em 2 Coríntios, que o Senhor tirasse dele um espinho na carne, no capítulo 12. E o Senhor diz ao seu servo Paulo: minha graça te basta. E na nossa vida é assim, queridos, somente a graça de Deus é que nos sustenta. Não é a nossa saúde, não é o nosso bem material, o nosso salário, mas quem sustenta a nossa vida aqui no porvir é a graça de Deus. Sabe, meus amados, nós somos alcançados pelo o grande amor de Deus, e este amor inunda em paz o nosso coração, inunda aí de paz a nossa vida. Os nossos lábios se enchem de alegria e agora nós podemos experimentar o verdadeiro amor que transforma e que sustenta o nosso caminhar. É interessante que o autor da carta aos Hebreus, que aponta a Cristo, nesse texto, ele faz um convite. Portanto, irmãos, tendo a plena confiança de entrar no Santo dos Santos, com a convicção que pelo sangue do Cordeiro nós fomos alcançados. Cheguemos com o coração sincero, falando para Deus das nossas dificuldades, que possamos nos aproximar mais e mais. Vivemos dias de lutas, mas os nossos corações têm que estar de forma sincera. Ainda que pareça estar aí com o coração seco, sem vigor, nós devemos buscar força no Senhor, amparo nesse Deus que tem sustentado as nossas vidas. Essa maravilhosa graça de Deus é que sustenta o nosso caminhar. É a maravilhosa graça de Deus que se derramou sobre nós e que nos torna agora ternos de coração e que podemos crer que aquele que nos salvou é fiel e Ele nos guarda e é Ele que tem cuidado da nossa vida. Por isso, na abertura dessa escola dominical, eu quero te convidar. Quero te convidar, você que está passando por lutas, por dificuldades, aonde os pés têm vacilado, que você confie na maravilhosa graça de Jesus, na maravilhosa graça de Deus sobre nossas vidas. Eu quero, queridos, passar um hino. Enquanto este hino toca, pense nessa maravilhosa graça de Jesus sobre sua vida, sobre nossas vidas. Vamos ouvir esta canção. Se você conhecer, pode cantar. Yeah.
glórias ao Senhor. É maravilhosa, é suficiente para mim a maravilhosa graça de Jesus. Vamos orar. Se você tem alguma dificuldade que tem passado, não tem encontrado o lugar seguro, confie na maravilhosa graça de Jesus, o amparo, o alicerce para a nossa vida. Abaixe sua cabeça aí na sua casa, feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar também pela nossa escola bíblica, a lição da palavra de Deus que vamos receber neste momento. Falemos com o Senhor. Pai amado, é a tua graça que nos sustenta, é suficiente para nós. É maior do que a nossa vida muito mal. Vida, Pai, que é vil por causa do pecado e muitas vezes faz aquilo que não quer, mas faz. É a graça do Senhor que nos liberta. É a graça do Senhor que conduz o nosso caminhar. Deus, eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tem passado suas lutas, suas dificuldades. Venho pedir a Ti, ó Deus, que derrames da Tua graça, maravilhosa graça, sobre cada um neste momento. E que possamos, ó Deus, fortalecidos no Senhor, caminhar, confiados, ó Deus, que a Tua graça nos basta. Assim, ó Deus, suplicamos a Ti, nos abençoe. Abençoe a nossa aula da Escola Dominical nessa manhã. Pai, fala aos corações. Enche-nos com a graça abundante que vem do alto, que emana da Tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus amados, vamos para a nossa aula nesta manhã, né? E lembrando aí da nossa série Superando os Obstáculos, a Verdadeira Espiritualidade. Nós já temos estudado sobre essa temática, pensando que a verdadeira espiritualidade ela não advém das nossas experiências meramente vazias ou por aquilo que sentimos, mas, em primeiro lugar, da palavra de Deus, o que o Senhor direciona no nosso caminhar. Hoje, nós vamos aí com o tema do estudo 22, alivie a sobrecarga. Alivie a sobrecarga. E antes de nós continuarmos, vamos ler Zacarias, no capítulo 13. São 9 versículos, nós vamos ler de uma vez só esses versos e logo em seguida fazer a exposição da palavra de Deus. Vamos ler? Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Naquele dia, se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Deus. O tema da nossa lição, então, repetindo, alivie a sobrecarga. E quero começar aqui, meus amados, fazendo uma pergunta para vocês. Eu estou aqui bem na frente, aqui. Vou ficar meio de ladinho. O que é um peso para você? Vou ter que agora voltar porque eu não me sinto muito bem, né? O que é um peso para você? O que é um peso para você? Pense aí, por um instante, enquanto eu bebo água.
Tente nominá-los na sua vida. Talvez na sua lista está aí o isolamento, distanciamento, comércio fechado, problemas de ordem emocional, problemas de ordem física. O que é um peso para você? Sabe, queridos, dentre muitos pesos que nós carregamos, que temos que carregar na vida, uma das maiores dificuldades é aprender a lidar com uma consciência pesada, a culpa. A culpa é uma espécie de sobrecarga em nossa caminhada e nós precisamos aprender a aliviar essa bagagem extra, né, que drena as nossas forças espirituais, que rouba a nossa paz. Muitas são as pessoas que se sentem tanto sobrecarregadas. Por causa da culpa não se perdoam, por causa do passado, por problemas que fizeram, coisas que praticaram no passado e não se perdoam, ainda que buscaram o perdão de Deus. Nós podemos lidar com muitos pesos, mas com o peso da culpa é algo extremamente difícil. Ela tira de nós a força da caminhada, nos faz nos sentir pequenos, sujos, longe de Deus. O povo de Israel, queridos, estava sobrecarregado com seu pecado. Pecado de muitas e muitas épocas. Os judeus perderam a alegria da salvação. É interessante que o salmista até mesmo ora dizendo, restitui-me a alegria da salvação. Os judeus estão agora no escuro, longe da presença de Deus. Isso se torna um grande peso. E a pergunta que eu te faço é, você já se sentiu assim, culpado? Com o peso do pecado, com o peso da culpa, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas atitudes? Então hoje, queridos, o meu convite é hora de se livrar desse peso. É hora de aliviar a bagagem, o peso que muitas vezes temos carregado na nossa vida. Os capítulos 12 e 13 do profeta Zacarias, aqui do livro de Zacarias, eles estão cronológica e tematicamente interligados. Ambos os capítulos 12 e 13 aqui utilizam a expressão naquele dia. E é interessante, na semana que vem, se Deus quiser também, nós vamos não falar apenas naquele dia, fazendo alusão da primeira vinda do Messias, mas naquele dia, ou no dia do Senhor, no retorno, o grande e terrível dia do Senhor, o retorno do Rei, se Deus assim permitir, nós vamos falar na semana passada. Mas naquele dia, esse dia, ele diz respeito ao tempo em que Deus virá para reinar sobre a terra, a fim de salvar o seu povo da culpa e da condenação do pecado. O capítulo 12, ele termina apontando para a obra do Espírito Santo, a qual conduzirá os pecadores ao arrependimento diante do pastor que foi traspassado. Está lá no versículo 10 do capítulo 12, se você der uma olhadinha aí. Veja, o primeiro versículo do capítulo 13, que foi o texto que nós lemos, ele inicia com uma promessa de que tal lamento foi um lamento nacional. Eu acho que eu não coloquei aqui. Tal lamento foi um lamento nacional entre os israelitas, e a razão desse pranto geral e genuíno foi a consciência da rejeição do Messias, resultando em uma conversão nacional do povo, que no passado era qualificado como um povo de dura cerviz, mas agora se rende ao Senhor. O que nós devemos destacar, queridos, é que quando o arrependimento e a fé do pecador se encontram com o amor do Senhor, com a graça de Deus, a maravilhosa graça que nós falamos, o resultado, queridos, é maravilhoso. E nesse caso é anunciado aqui no capítulo 13, né? O resultado é esse, uma grande restauração e purificação do remanescente fiel. Arrependimento e fé se encontram com a graça e com o amor, com a graça e com a misericórdia, o amor do Senhor, e o resultado disso é salvação, é transformação de vida. O resultado disso é restauração, é purificação. No nosso estudo hoje, queridos, de uma forma muito simples, nós vamos dividir, conforme o texto nos apresenta assim, em duas partes.
A primeira delas, nós vamos falar do verso 1 a 6 sobre a purificação e posteriormente o purificador. A purificação. E aí, queridos, quando nós olhamos para o nosso texto, algumas lições preciosas saltam aos nossos olhos, né? O escritor aqui de Zacarias, ele prevê que a fé de Israel, ela terá como contraparte a ação purificadora do Senhor. Olha o versículo 1, ele diz assim: naquele dia haverá uma fonte de água aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, a fim de lavar os pecados e as impurezas. A Bíblia fala sobre rios que correrão sobre a terra seca quando Jesus reinar sobre o seu povo, ou seja, num tempo que ele virá aqui, o Messias. Isaías fala sobre isso no capítulo 35 e também no capítulo 41. O próprio Zacarias, ele fala de águas que correrão de Jerusalém para o leste, para o oeste, depois do retorno messiânico, lá no capítulo 14, que nós vamos falar a semana que vem, no verso 8. Entretanto, queridos, o que ele parece ter em mente aqui, Zacarias, o profeta, o que ele parece ter em mente nesse texto, vai além do que uma simples corrente de água. O que ele parece ter em mente vai além do que o simples efeito de refrescar ou beber uma água para saciar o sedento ou para suprir a plantação ou os rebanhos. O que ele tem em mente é o lavar dos pecados das pessoas. Assim, queridos, essa menção que apresenta-se aqui no texto, no versículo 1, essa menção figurada parece ser extraída do uso da água da purificação que os levitas usavam na sua consagração. Se você quiser saber um pouco mais, leia Números, no capítulo 8, verso 7. E a água ainda pode ser aplicada no preparo da água que era misturada com as cinzas de uma novilha vermelha, usada na purificação e na remoção das impurezas do povo da aliança, conforme Números 19, o versículo 9. Então, assim, ele une, né, as outras figuras que se referem ao perdão de pecados como um ato de lavagem. E eu, quando estava lendo esse texto, estudando, estava pensando aqui, quando Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro ali se nega, né? E aí Jesus diz, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro então diz assim, Senhor, então lava tudo. E Jesus diz, não é necessário lavar quem já se banhou, a não ser a sujeira. A água com a purificação, muito bem associada ali. Está lá em João 13, depois se quiser dar uma lidinha aí. E de fato, queridos, nessa ocasião, se cumprirá as profecias mais esperadas por Israel, no sentido da restauração diante do Senhor, o qual o Senhor promete lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 25, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E aqui, queridos, nós temos uma figura lindíssima. No primeiro ato, se podemos dividir em dois atos, a purificação. E eu destaco aqui, de forma muito simples para nós, primeiro, a purificação no Antigo Testamento. A purificação no Antigo Testamento exigia, queridos, alguns ritos. Era o principal evento de purificação dos judeus, acontecia no conhecido dia da expiação. Está lá em Levíticos, capítulo 16, versículo 4 e 5. Zacarias era um sacerdote, portanto, ele estava familiarizado com todas as formas de purificação prescritas na lei. E ele demonstra isso nessa ocasião, na purificação, no dia da expiação. O sumo sacerdote de Israel pedia perdão a Deus pelos seus pecados, pelo pecado da nação, pecado do povo, e ele fazia isso por meio dos sacrifícios, animais que eram mortos, cujo o sangue era derramado, clamando ali o perdão de Deus. Talvez esse ritual que o profeta tem em mente aqui, quando ele olhou para o grande dia, ele esteja lembrando de Ezequiel, que prometeu bem antes, né, que Deus, o Senhor, derramaria água sobre Israel, o texto que eu acabei de fazer menção. O Senhor sempre anunciou uma purificação definitiva para o povo do pacto.
O Senhor sempre anunciou que viria a purificação, que ele derramaria, limparia o seu povo. Zacarias não afirma quem abre a fonte. Mas, meus irmãos, o contexto sugere que é o próprio Senhor que despeja água sobre o seu povo. Um outro aspecto que nós devemos destacar aqui no nosso texto, dos versos 2 a 4, é a purificação e o julgamento. A purificação e o julgamento. E olha só, queridos, quando nós afirmamos isso, do verso 2 a 4, o que nós temos aqui é o resultado prático da purificação que o Senhor promoverá no meio de Israel, e que, além do perdão, haverá o abandono da rebeldia e de todos os seus veículos, de todos os seus pecados. A primeira parte do versículo 2, ela diz assim: naquele dia, declara o Senhor, eu eliminarei o nome dos ídolos da terra. E de um modo surpreendente, a história de Israel no Antigo Testamento é marcada pelo abandono do seu Deus e pelo apelo de todo tipo de religiosidade pagã entre os seus vizinhos. E o Senhor agora lhe promete dizer: vocês vão abandonar todos esses ídolos. Zacarias diz que essa purificação virá com a condenação dos ídolos e dos falsos profetas, os quais incitavam o povo à desobediência, à eliminação de todo tipo de obstáculo, um ídolo aqui da adoração ao Senhor. Sabe, queridos, muitos profetas falaram contra esses falsos mestres de Israel antes do exílio babilônico. Falsos mestres que se levantavam com palavras doces ali, eram até profetas profissionais, falavam o que o povo queria ouvir. O próprio profeta Ezequiel atacou esses falsos profetas por levarem as pessoas a uma falsa sensação de bem-estar. Uma mensagem adocicada, uma mensagem que não exige renúncia, arrependimento. Infelizmente, nos nossos dias assim o é também. Neemias, por exemplo, queridos, ele deixa claro que a falsa profecia continua a ser um problema para os judeus mesmo depois do exílio. E atualmente, queridos, o abandono do Senhor se dá por outras formas de idolatria. Atualmente, o que nós vemos são as pessoas que colocam no lugar do Senhor, um lugar central que deveria estar no coração, outras coisas. Isso tudo se torna um grande ídolo para ele. Nós falamos disso na semana passada, na nossa lição. A promessa divina aqui, queridos, é de conversão, é que mediante a conversão viria o completo abandono de toda crença, doutrina, valor, de apego que se interponha entre Deus e o seu povo. Purificação e julgamento. O resultado será completa rejeição de qualquer veículo de rebeldia que desviava das pessoas das promessas do Redentor. Olha a parte final do versículo 2, diz assim: e não haverá mais lembrança deles, nem tampouco dos profetas e dos espíritos imundos. Nesse ponto aqui são inseridos dois fatores que agem no sentido de impedir com que as pessoas creiam no Salvador, né, e lhe entreguem suas vidas. Primeiro, os profetas. E aqui o contexto deixa claro que o escritor tem em mente o falso profeta, e um outro fator, um espírito imundo, a ação diabólica que age por meio deles, tentando impedir, com a mensagem distante da mensagem verdadeira. Sabe, queridos, a verdade é que a existência de Israel sempre foi marcada pela ação de falsos profetas, os quais eram influentes e obtiveram êxito de enganar o povo, desviá-lo dos caminhos retos. E agora, queridos, a promessa de Zacarias é que naquele dia Deus vai se encarregar de remover todos os vestígios de falsidade daquela terra. É por isso que Zacarias assegura ao remanescente fiel que isso não tornará a ter lugar no meio do povo de Deus. O povo não vai ser mais enganado pela voz, pela palavra adocicada do falso profeta. E não apenas por causa do justo, ou da justa liderança, né, do Messias, mas também pela fidelidade do próprio povo remanescente. Olha o versículo 3.
Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, dirão a ele: você não viverá, pois disse mentiras em nome do Senhor. Assim, seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando ele profetizar. É interessante aqui, queridos, que a fidelidade do povo purificado pelo perdão divino será tamanha que nem mesmo as ligações sanguíneas, nem mesmo as ligações mais fortes, que é o elo familiar, os laços de amor aí, né, entre a família, nem mesmo isso será capaz de impedir que o Senhor tire do meio do seu povo. Desse modo, diferente de hoje, quando os pais ficam do lado dos filhos, quando fazem coisas erradas, né, quando os seus progenitores, os seus pais ali, ao invés de punir aqueles que estão ferindo, saindo dos caminhos do Senhor, ficam caminhando no erro com seus filhos. Diferente disso, o texto ele usa uma expressão tão fortíssima que o pai e a mãe, pelo filho que falará mentiras, né, uma falsa profecia, será morto até mesmo pelos seus pais. Que figura forte! Mas essa é a ideia, queridos. Ela está querendo nos mostrar isso, que o sentido, a fidelidade do povo será tamanha que nem mesmo as ligações mais próximas é capaz de impedir. Purificação e julgamento. Sabe, queridos, em seu reino vindouro, o Senhor vai limpar seu povo do pecado e vai expurgar todo vestígio de idolatria e de mentira. Mas em terceiro e último lugar, queridos, da purificação que nós estamos destacando aqui, o verso 4 a 6 mostra o julgamento dos profetas pagãos. E essa cena me chama muito a atenção, porque eles serão envergonhados. Eles, se possível, eles vão até mesmo trocar de roupa e dizer: não tem nada a ver com isso não, eu nunca fui um falso profeta. Os versículos 4 a 6, eles deixam claro que esses lobos em pele de ovelha tirarão aí a indumentária sacerdotal, vão vestir uma roupa simples, né? Agora eles vão adotar uma nova estratégia de engano. Eu nunca fiz parte com eles nisso. Os próprios falsos profetas se envergonharão da sua atividade enganosa. É interessante, queridos, que o texto ele diz aqui para nós as feridas. O que são as feridas desses falsos profetas, desses charlatões que eles podem carregar, que eles trazem? É possível, queridos, que essas feridas fizessem aí alusão à autoflagelação, né, às práticas da automutilação, né, os seus ritos religiosos. Os ritos religiosos dos cananeus eram muito envolvidos com isso, de uma automutilação. O primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, mostra isso quando Elias e os 430 profetas de Baal, e Elias fala para eles clamar o Deus dele, e eles começam a se flagelar. Aqui, queridos, ele mostra que eles vão trocar suas vestes, e isso, eles vão dizer: eu nunca tive parte, e de repente vai ser indagado e perguntar para eles assim: e essas feridas? Feridas advindas talvez da automutilação, da religiosidade pagã, e eles vão dizer: são feridas do trabalho. Sabe, queridos, em suma, um outro impacto que a purificação do povo de Deus terá sobre as pessoas é que os próprios falsos profetas se envergonharão da sua atividade enganosa. Veja que no versículo 4, a primeira parte diz assim: naquele dia, cada profeta se envergonhará da sua visão ao profetizar, e a consequência natural disso está lá na parte B do versículo 4, e não usará mais roupa de pele de animais a fim de enganar. Todos os artifícios que era usado para o engano cairão. Verso 5 diz: mas cada um deles dirá: eu não sou profeta, sou um trabalhador da terra, pois lido com a terra desde a minha juventude. E no verso 6 diz: e quando alguém lhe perguntar que ferimentos são esses nas suas mãos, ele responderá: fui ferido na casa dos meus queridos. Isso significa que nem mesmo as pessoas mais próximas dos enganadores os apoiarão. Sabe, queridos, eu estava pensando, e aqui me guardo com todo respeito, me achego de forma tão respeitosa, quantos falsos profetas nos dias de hoje prometem curas, prometem livramentos e não podem sustentar porque o Senhor não está dizendo isso.
O Senhor nos confronta, nos leva a viver em arrependimento, a buscar a Ele, a lavar e não apenas rasgar as vestes, mas o coração, mostrar não apenas o externo, mas o interior. Quantos que prometiam curas estão tão quietos nos dias de hoje? Porque não podem oferecer o que o Senhor não está oferecendo. Falar por aquilo que o Senhor não está falando. Em suma, querido, o que nós temos aqui é um ato de purificação. Dos versos 1 até o versículo 6, nós vemos a purificação no Antigo Testamento, a convocação do povo se chegar em purificação e arrependimento. Nós vemos Zacarias dizendo que esta purificação virá com a condenação dos ídolos e os falsos profetas, ou seja, não é apenas o dizer perdão, Senhor, é uma atitude prática, é lançar fora tudo aquilo que se interpõe entre nós e o Messias, entre nós e o pastor rei, que governa sobre nossas vidas. Mas, queridos, não tem sentido algum a purificação sem o purificador. Não tem sentido algum falarmos de purificação e não pensarmos no purificador. E aí os versos 7 a 9, nós entramos na segunda parte do nosso texto. O texto aqui, queridos, ele nos apresenta uma mudança em sua estrutura, em sua ordem divina. Há uma espada que é personificada em meio da poesia hebraica. Veja que o versículo 7 diz assim: ó espada, desperta contra o meu pastor. É de dar a ação, né? A linguagem poética, uma espada que tem ouvidos e ela toma atitude, né? Desperta contra o meu pastor, contra aquele meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e o rebanho se dispersará, mas eu voltarei a minha mão para os pequenos. Queridos, o contexto imediato de Zacarias sugere que os pastores infiéis de Israel, seus líderes iníquos, eles seriam punidos pelo Senhor e, como consequência disso, os seus rebanhos, as suas ovelhas, ficariam dispersas. O Israel desobediente seria espalhado. E basta você voltar algumas páginas e perceber lá no capítulo 11, verso 6, verso 8, verso 9 e também o versículo 16. Contudo, queridos, saindo do contexto imediato, olhando para o Novo Testamento, o Novo Testamento utiliza esse texto para falar sobre a dispersão dos discípulos. E por que deu-se essa dispersão? Porque o Supremo Pastor, o pastor dos discípulos que Jesus escolheu, foi ferido. Os discípulos foram dispersos depois da crucificação de Jesus. Mateus capítulo 26, verso 31 diz assim: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, fazendo alusão ao texto de Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aqui, queridos, duas indicações no texto favorecem a interpretação messiânica. Veja que no versículo 7, o primeiro fator que se destaca aqui para nós é que o pastor é ferido. E o pastor ferido é diferente do que se esperaria no caso de se tratar de um pastor infiel, de um líder infiel, porque ele foi chamado de meu pastor. E não como um pastor, mas meu pastor. E depois ele é chamado de meu companheiro. Ou seja, essas expressões apontam para uma profunda e intensa comunhão entre o Senhor e o seu pastor. Mas ainda, queridos, a segunda indicação, além de mostrar o pastor e companheiro Jesus, a segunda indicação é o caráter altamente messiânico e escatológico do capítulo como um todo. Ele aponta para Jesus, para o Messias que estava por vir. Não está se tratando aqui, queridos, dos pecados do passado, mas está falando da restauração e da purificação do futuro, além da fidelidade do povo diante da redenção. Desse modo, meus irmãos, parece que Zacarias, depois de tratar dos efeitos da purificação,
Agora, queridos, nos versos 7 a 9, ele expõe o meio utilizado por Deus para promover a restauração do seu povo. Qual meio foi esse? Como o Senhor deu essa restauração? Como é possível isso? E a resposta é muito simples. Pesada, difícil, mas simples. Foi mediante o ferimento fatal do pastor divino, o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Em resumo, o capítulo traça aqui uma distinção entre os resultados das atuações dos falsos profetas e o resultado da atuação do supremo e verdadeiro profeta do Senhor, o nosso supremo pastor. E eu quero trazer alguns indicativos aqui do texto. Em primeiro lugar, o pastor ferido. A purificação se dará a partir de alguém que é profundamente amado e mortalmente ferido pelo Senhor. Sabe, querido, Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele foi traspassado, ele foi moído por causa das nossas feridas. E o castigo estava sobre ele, diz Isaías capítulo 9. A purificação, meus irmãos, aqui se dará por esta figura tão difícil. A espada aqui, que é uma imagem que simboliza uma morte violenta, demonstra, queridos, que o próprio Deus vai desembainhar essa espada de juízo contra aquele a quem ele chama de meu pastor e meu companheiro. E no caso aqui, o meu pastor. A ira do Senhor teceu sobre Jesus. Ele levou a nossa culpa. Ele foi ferido. Então, queridos, não há dúvida de que o pastor do Senhor sofrerá terrível agonia. Como o Senhor Jesus sofreu. O que ele sofreu no meu lugar e no seu lugar. A figura aqui, queridos, é a figura do servo sofredor de Isaías capítulo 53. Quando nós olhamos para a figura desse pastor que foi ferido, o Messias que foi submetido ao intenso julgamento. Mas ainda podemos destacar que este pastor ferido é um pastor querido. O Senhor o ama e o faz sofrer para que os pecadores impenitentes que não amam sejam perdoados pelo reto juiz. Eu gosto de pensar, queridos, que quando olhamos para a cruz, para o sofrimento do Senhor Jesus, sim, foi a ira de Deus, o ódio contra o pecado, mas nós não podemos esquecer. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8, o Senhor diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Esse pastor que sofreu na cruz não é merecedor do sofrimento. A expressão é o meu companheiro, que aparece aqui no versículo 7, ela tem um peso significativo, pois ela salienta um relacionamento estreito e pessoal desse pastor com o Senhor Deus. É o meu pastor querido. Esse pastor ferido parece ser mesmo o de Zacarias capítulo 12, o versículo 10, que tem comunhão plena com Deus, e a morte dos dois traz luto e pesar. O pastor ferido, o pastor querido. Sabe, queridos, a espada do juízo contra os maus recai contra o pastor bom e querido de Deus. É interessante olhar que no verso 8 aparece a expressão: e acontecerá em toda a terra, declara o Senhor, que 2/3 serão aniquilados e morrerão, mas 1/3 restará nela. Veja, queridos, que se a mão do Senhor preservaria uma parte do seu povo, o restante sofreria a dura punição. A ira de Deus foi derramada sobre o querido pastor para com aqueles que creram no seu nome, que foram escolhidos por ele. Mas aqueles que permanecem penitentes, aqueles que não se arrependeram, a ira do Senhor vem. Aqui fala do remanescente fiel. Mas em terceiro lugar, queridos, o pastor ferido, o pastor querido e o pastor purificador. Sabe, meus irmãos, a purificação ela é severa, é dura, mas a purificação revela um remanescente purificado e restaurado. O verso 9, queridos, ele usa duas expressões que são belíssimas aqui. Meu povo, meu Deus. Meu povo, meu Deus.
Tais expressões, queridos, são usadas para uma linguagem pactual, né, que expressa um relacionamento restaurado. A expressão, ainda no verso 9, que diz: volverei a mão para os pequeninos, tem sido alvo de muitas interpretações, né? Mas a ideia aqui é que o fruto da obra do pastor será satisfatória. E, queridos, através da morte do pastor, muitos serão conduzidos ao arrependimento. Não basta pensar na purificação externa sem pensar no purificador, naquele que nos purifica. O resultado dessa purificação é um relacionamento, ou será, né, um relacionamento renovado entre Deus e o seu povo, remanescente fiel. Veja que a parte final do verso B, a parte B do verso 9 diz: ele chamará o meu nome e eu lhe responderei dizendo: você é meu povo. Então ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Que linguagem linda! Eu quero, caminhando aqui para o fim, queridos, da nossa conclusão, dizer o seguinte: o grande dia prometido por Zacarias já chegou. Já veio para buscar e salvar o perdido. A oportunidade de arrependimento chegou para você. Existe purificação e perdão para nós. Jesus é a fonte da qual jorra sangue e água. Ele nos purifica. Cristo suportou a cruz para que você não precisasse mais carregar os seus pecados. Então, por isso eu te falo nesta manhã, alivia a sobrecarga. Vá até Jesus, confesse os seus pecados. Ele pode dar descanso para a sua alma cansada. Somente Ele. 3 coisas eu quero que você pense nessa noite, ou nessa manhã. Em primeiro lugar, o problema com os falsos profetas não é um problema nosso apenas. É um problema tão antigo quanto a história do povo de Deus. Semana passada eu disse: cuidado com a falsa religião, com os falsos profetas. E hoje eu reafirmo: cuidado com eles. Sabe, queridos, o Antigo Testamento, nós vemos o Israel de Deus, a igreja de Deus, sofrendo por causa dos maus líderes. No Novo Testamento, ele mostra a falsa profecia e a idolatria presente, que são prerrogativas do Antigo Testamento. E frequentemente, queridos, a igreja é atacada por quem está dentro dela, por lobos vorazes, por pessoas que entram na igreja e querem desvirtuar, nos afastar, que ocupam púlpitos, pastores ou falsos mestres. A igreja deve se manter alerta contra eles, vigiar o tempo todo e julgar tudo que ela ouve à luz da Escritura. Coloque em confrontação a palavra de Deus. Prove o espírito dos profetas ou os profetas à luz da profecia da palavra de Deus. Nem sempre aquilo que ouvimos o tempo todo, as pessoas dizendo assim diz o Senhor, significa que o Senhor está falando. É apenas um jargão para alimentar o ego humano. Só podemos afirmar assim diz o Senhor à luz do que Deus está afirmando. Segundo lugar, queridos, Cristo vai julgar os falsos profetas e todos os que deliberadamente praticam impiedades. Jesus diz que fará separação entre verdadeiros e falsos no dia do grande juízo final. Já será naquele dia que o Senhor vai chamar dizendo: vinde bendito do meu Pai, e para outros: apartai-vos de mim. O Senhor vai separar o joio e o trigo. O Senhor vai separar as ovelhas dos lobos. Ou dos cabritos, né? Queridos, com a morte, com a ressurreição de Jesus, ele garantiu um status de salvação para os seus. Eles estão marcados. E a derrota final deles, dos inimigos de Deus, é uma questão de tempo. Os falsos profetas continuam aí, falando e falando e falando, mas o tempo deles está acabando. E em terceiro lugar, a salvação do juízo de Deus não só existe através do sangue de Jesus. Não é através de promessas, ou de ídolos, ou daquilo que um pastor pode mandar você fazer. É através de Jesus Cristo,
Deus satisfez a sua santa justiça, entregando o seu único filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. E à medida que confiamos em Cristo, a ira santa de Deus se desvia. E o perdão divino, ele é a cada dia mais como um remédio, nos livrando do peso. Mas pastor, eu não me perdoo. Sim, lidar com a mente é complicado, mas lembre-se que você foi perdoado pelo Senhor Jesus. É por isso, queridos, não há mais nada a temer, pois nós somos alvos da graça abundante, da misericórdia que não tem fim. Você que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, lembrando que seus pecados foram punidos em Jesus e completamente perdoados, pode hoje ter uma mente tranquila ao saber que, apesar de pecador que eu sou, eu tenho um grande Salvador. Eu quero passar uma canção nesse momento e logo em seguida voltar para orar, mostrando essa figura tão bela de Jesus nos libertando, tirando de nós o peso da culpa. Eu não sei o que você vem carregando na história da sua vida, o peso. Mas uma coisa eu posso te garantir. Hoje, o Senhor te oferece calmaria, alento. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Até mesmo o perdão, o pecado, o peso do pecado, ele é aplacado na certeza de que Jesus morreu por nós. Vamos ouvir esta canção? Seu coração batendo, é Jesus a salvar. Sua graça vem surgindo, é Jesus a salvar. Anjos cantam a canção, glórias ao nascido Rei. Terra e céu celebram juntos a Jesus. Veja os corações se unindo, é Jesus a salvar. Seus ungidos adorando, é Jesus a salvar. O louvor que sobe ao céu faz surgir grandiosa luz, e a treva é dissipada por Jesus. Jesus a salvar e pagou um alto preço. É Jesus a salvar, consumado a sofrendo ao morrer na cruz de cruz, e a morte por Jesus.
Como é maravilhoso saber, meus irmãos, que fomos salvos pela graça de Jesus. Como é maravilhoso saber que o peso do pecado, da culpa, já não repousa sobre nossos ombros. Sim, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos nos purificar em arrependimento. Mas isso só é possível porque um dia o Messias veio e morreu no meu lugar e no seu lugar. Hebreus capítulo 12, nos versos iniciais, diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Livre-se do peso do pecado, de algo que tem pesado sobre você. Não colocando artifícios ou meios, mas com um arrependimento genuíno, com o coração contristado, se achegando, crendo que foi por amor que Ele nos libertou e hoje livres somos e um dia Ele voltará e nós viveremos eternamente com Ele. Vamos orar? Pai amado, obrigado por esta palavra nesta manhã, por esta lição tão preciosa aos teus servos do passado e a nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio a esta terra, morreu por nós, ressuscitou e vive e reina, e nós aguardamos o retorno do Senhor. Pai, perdoa as nossas vidas, os nossos pecados, limpa-nos, Senhor, e que dentro em breve estejamos contigo, todos reunidos, vivendo eternamente na glória celestial. Abençoa teu povo neste dia, dia do Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a guardar este dia de maneira que a glória seja tua, Senhor. Somente tua. Abençoa aquele meu irmão, minha irmã, que não tem encontrado o perdão, sente o peso do pecado, da culpa. Livra este coração. Trabalha dentro dele, que a paz do Senhor reine, não pela ausência dos pecados, mas na plena confiança de que foi por nós que Jesus se entregou e deu a sua vida. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao fim da nossa aula aqui na Escola Dominical. Hoje à noite, às 18 horas, nós vamos falar, tem uma mensagem bíblica, o Deus do impossível, ou Deus do possível. Nós vamos ouvir o que o Senhor tem, o recado de Deus para as nossas vidas. Então participe, compartilhe nas suas mídias sociais, você está abençoando outras pessoas também. Daqui a pouco nós vamos ter a aula para as crianças e a aula às 10 horas para os adolescentes e jovens. Você não tem participado, você está perdendo. Nós temos usado aí as mídias sociais, tem sido uma bênção para as nossas vidas neste momento. Deus te abençoe, tenha um excelente restante de dia, guardado, protegido pelo Senhor, esse dia mais friozinho, mais aquecido pelo Deus Altíssimo. Não esquece de colocar aí nos comentários, perguntas ou mesmo alguma contribuição para nós nesta manhã. Deus abençoe vocês, queridos. Tchau, tchau.